Já em linha, alguém que também dá aulas, tem os seus compromissos e eu não quero perder, e ele está muito longe, hein? Muito longe, muito perto, e já não há distâncias. Ele está em Hermesinde, viveu durante vários anos em São Miguel, deu aulas, creio que em Vila Franca do Campo, pelo menos no concelho de Vila Franca do Campo. Tem 2 filhos nascidos em São Miguel, ele não é açoriano, mas é como se fosse. E aqui passou no Interilhas algumas vezes, acaba de sair com mais um livro. Ele é um especialista em matéria de história e a religiosidade. Fátima é com ele, tem vários livros. Agora acaba de sair com Bento XVI em Portugal. Fátima, mensagens e conversões. Conheça os segredos da visita do Papa ao nosso país. De resto, é um livro que, entre outras figuras, tem um pós-fácio do Dom José Avelino Betancourt, na altura era chefe do protocolo de Bento XVI. Só isto já dá matéria para um açoriano se interessar por o livro, mas mais, 30 anos depois da passagem de João Paulo II por Ponta Delgada e pela Terceira, por Angra do Heroísmo, pelos Açores, 30 anos depois, ele também tem um livro, já agora lembrar, João Paulo II, o Papa dos Afetos. É da autoria de Dr. José de Carvalho, com um prefácio de Dom Manuel Clemente e um testemunho da Aurora Miguel. Este eu não conheço, estou inquieto para ler, porque também deve falar da vida aos Açores. José de Carvalho, Dr. José de Carvalho, como está? Bom dia. Olá, bom dia. Saudades dos Açores ou não? Muitas, bastantes saudades. Afinal, uma parte muito bonita da minha história de vida também passou pelos Açores ao longo de 11 anos, portanto foram 10 anos nessa bela ilha do Arcanjo São Miguel e depois um ano na belíssima ilha também, na belíssima ilha de São Jorge. Esteve em São Jorge. É verdade, um ano também em São Jorge, é verdade. Olha, eu agora fiquei curioso, tenho um novo livro e a minha apetência, portanto, estamos a viver o Santo Cristo, lembrou-me logo, 30 anos depois, é uma data redonda, João Paulo II também passou por aqui, o Papa dos Afetos. Esse livro não conheço, foi lançado também há um ano ou dois, é relativamente recente, não é? Há sensivelmente um ano. Há um ano. Exato, por ocasião do centenário do nascimento do Papa João Paulo II, e esse livro é, se quisermos, uma biografia em jeito de homenagem a um Papa que tanto disse a Portugal, aos portugueses, e no fundo também aos açorianos, uma vez que foi um santo que também passou pelos Açores, pela ilha Terceira e pela ilha de São Miguel. E aliás, nesta altura em que toda a gente se prepara para as festividades, para as belíssimas festividades em honra do Senhor Santo Cristo dos Milagres, temos de recordar aquela icónica imagem do Papa São João Paulo II, em frente, portanto, à imagem do Senhor Santo Cristo, a veneranda imagem do Senhor Santo Cristo, e com a almofada que lhe foi colocada para ele se ajoelhar, mas que o Santo Padre João Paulo II dispensou de se ajoelhar em cima dessa almofada e ficou, portanto, atrás da almofada. E, aliás, uma histórica almofada, como sabeis, uma vez que o rei Dom Carlos tinha também, quando da passagem pelos Açores, também tinha ajoelhado nessa almofada, e, portanto, praticamente 100 anos depois da passagem do rei Dom Carlos pela ilha de São Miguel, o Papa João Paulo II também por aí passou, e colocaram-lhe essa almofada para que o Papa se ajoelhasse, mas o Papa entendeu que a dignidade de se ajoelhar é mesmo no chão, na terra, e portanto ele por todas as terras por onde passava, como sabeis, fazia questão sempre de beijar, de se ajoelhar e de beijar a terra que pisava, e aí também, junto dessa imagem do Senhor Santo Cristo dos Milagres, também o quis fazer e, portanto, dispensar a almofada que ali lhe colocaram. É um momento altíssimo, não é? Sem dúvida, não há 30 anos a lembrar dessa chegada do avião ao aeroporto, dos repórteres, e ele a saudar a terra. É fantástico, não é? E lembrar que já lá vão 30 anos, estávamos lá, foi uma grande cobertura aqui da RDP, na altura da RTP e da RDP, mas no que concerne à rádio, foi feita só por açorianos. Tivemos aqui a ajuda de 2 açorianos que estavam no continente, ligados às transmissões religiosas, como o João Coelho e o cônego, o padre António Rego, que também veio. No fundo, foi uma transmissão só de açorianos. Ainda tínhamos o nosso Costa Cardoso, que foi sacerdote. Enfim, tínhamos aqui uma equipa e eu tive esse gosto de estar em cima, na pista, à chegada do aeroporto. Mas já lá vão 30 anos, é verdade. É verdade. E o aeroporto, essa imagem, ainda bem que lembro essa imagem, porque essa imagem
É fantástica, é uma imagem icónica, sem dúvida nenhuma, do João Paulo II a curvar-se perante a imagem do seu Santo Cristo junto ao castelo de São Brás, não é? Aliás, é capa de revista, é capa de um livro também que o jornal Correio dos Açores editou, sob a direção de Américo Natalino Vives, que vale a pena rever, porque tem lá as fotografias todas, os discursos, etc. Você fez a biografia de João Paulo II, não é? Este é um livro, O Papa dos Afetos. Em relação a este livro que agora sai, o Bento XVI, são papas diferentes, não é? Como é que caracterizava um e outro em termos de perfil? Isto é bastante complicado em nós conseguir definir e caracterizar cada um dos papas. Aquilo que eu costumo dizer é que ao longo da história o Espírito Santo, e para quem é crente, o Espírito Santo encarrega-se de escolher sempre o Papa certo para a altura certa. Naquela altura em que tínhamos um mundo um pouco ou quanto conturbado, ainda com o período da Guerra Fria e todas aquelas complicações geopolíticas, de facto nós tivemos um Papa João Paulo II que procurou, de facto, como diz o título o subtítulo do livro, O Papa dos Afetos, procurou trazer algum afeto ao mundo, a mensagem de paz, uma mensagem de esperança, e quando ele dá verdadeiramente aquele grito de ordem, aquela palavra de ordem, não tenhais medo. E, portanto, para que as pessoas pudessem acreditar no mundo dos anos 80, dos anos 90, e de facto fez aquela passagem absolutamente extraordinária de um mundo que estava, como disse há pouco, em verdadeira Guerra Fria, e conseguir conciliar as várias partes, conciliar as várias diversidades políticas e estratégicas, e criando alguma, se quisermos, algum momento de afetividade e de proximidade entre as pessoas, entre os países, entre as nações, entre ideologias distintas. Depois o Papa Bento XVI, se quisermos, mais um Papa virado para a Europa, um Papa mais virado para o lado teológico, mais para, se quisermos, para o lado piedoso, e portanto, e se quisermos também, e como disse também o próprio Dom José Avelino de Betancourt, portanto um ilustre luso-canadiano, atual núncio apostólico da Geórgia e da Arménia, que durante muitos anos colaborou com o Santo Padre Bento XVI, e que diz que com o Papa Bento XVI nós conseguimos revisitar e reviver os sentimentos, a fé, as experiências daquilo que foi a passagem do Papa Bento XVI pela história da Igreja, e mais até do que isso, pela história também do mundo. E o Dr. Zé Carvalho já prepara alguma coisa sobre o Papa Francisco? Sobre o Papa Francisco haverá qualquer coisa que estará a ser preparada, até porque, se Deus quiser, teremos mais uma vez a visita desse ilustre pontífice, e que tem sido o Papa, se quisermos, o Papa da surpresa, o Papa até mais, no plural, o Papa das surpresas, e que já prometeu estar connosco, se a saúde assim o permitir, em 2023, para as Jornadas Mundiais da Juventude, e que certamente merecerá também algum trabalho deste humilde escriba sobre mais um Papa que tanto tem dito a Portugal, uma vez que esteve connosco para celebrar e para comemorar os 100 anos das aparições de Fátima, e que também em 2023 já fez questão de estar em Lisboa para as Jornadas Mundiais da Juventude, e que juntará milhares de jovens de todo o mundo. Também fez questão de dizer que, estando cá em 2023, em agosto de 2023, também faz questão de se fazer peregrino entre os peregrinos e, mais uma vez, visitar o santuário de Fátima. Olha, o tempo voa e fica aqui a nota de que tem mais um livro e já agora, no fundo, 2 livros, qualquer um deles com um grande interesse aqui para os Açores, obviamente, até pelo texto do Dom José Avelino Betancourt, e não só, obviamente, e também porque o Papa João Paulo II faz agora 30
ainda não esteve nos Açores e o livro, um dos livros é O Papa dos Afetos, de José de Carvalho. Uma imagem, uma vez que viveu em São Miguel e que tem 2 filhos nascidos cá, este ano não há festa de Santo Cristo. Um olhar seu à distância, o que é que representa para si, como é que vê a festa do Senhor Santo Cristo dos Milagres? Um olhar de um especialista em termos, enfim, em termos de afeto, não é? Do seu lado mais afetuoso em relação à festa, ao lado religioso e profano. O que é que lhe sensibiliza? Se tivesse que escrever um livro sobre o Senhor Santo Cristo dos Milagres, o que é que realçaria mais? Qual era o seu foco? O Senhor Santo Cristo dos Milagres fala, se nós quisermos, verdadeiramente ao coração e ao sentimento das pessoas. Aliás, durante os anos em que estive, e tive também o privilégio de ser um peregrino, entre tantos outros peregrinos, junto ao Senhor Santo Cristo dos Milagres, há de facto uma devoção muito, muito íntima para com o Senhor Santo Cristo, o Senhor Santo Cristo dos Milagres. Há aquele, se quisermos, aquele olhar piedoso e aquele coração magnânimo de quem está ali para ouvir os filhos, para acolher todos aqueles que procuram o seu apoio, a todos aqueles que procuram a sua proteção, e nestes conturbados tempos em que nos é dado viver, porque não podemos esconder, com a questão toda da pandemia, eu julgo que aqui é importante recordar as muitas dificuldades que algumas pessoas, famílias, estão a passar. E julgo que é importante também deixar uma mensagem de esperança e de fé em que as coisas vão melhorar. Já ao longo da história tivemos muitas dificuldades, tivemos muitas complicações, aí nos Açores de forma muito particular, a questão das cheias, a questão dos terremotos e, portanto, os vulcões, e sempre o povo açoriano, as boas gentes dos Açores, sempre souberam aproveitar esses momentos de dificuldade e de complicação para ultrapassar e para continuar a viver e a dar vida e a dar história a essas belas ilhas dos Açores, e essas boas gentes dos Açores seguramente que aproveitarão esta ocasião de complicações para também as ultrapassar e para mostrar às gerações futuras que há gente para continuar a dar vida a essas ilhas e a essas belas regiões que também merecem ser reconhecidas. Mas agora também eu sei que o tempo é curto, se me é permitido fazer também um especial agradecimento. Eu tenho acompanhado através da internet, através da RTP Açores, aqui, apesar de estar a 1500 km de distância, aquilo que tem sido a preparação das festas e o excelente trabalho que a RDP tem feito, a RTP Açores tem feito, e a todos esses excelentes profissionais têm feito, de levar as festas do Senhor Santo Cristo a todas as casas dos açorianos, a todas essas muitas gentes que se encontram pela diáspora, e esse é um agradecimento que eu acho que não é demais fazer aqui, por todo o trabalho que têm feito, por todo o sacrifício que têm feito, e espero que, de facto, aliás, um excepcional trabalho de levar esse verdadeiro legado de fé a todas as gentes que ainda continuam, seja em que lugares estejam, levam para milhares de quilómetros de distância, levam na carteira ou levam na sua mala, na algibeira, como vocês dizem aí nos Açores, e tão bem, levam a fotografia da família, da mulher, dos filhos, dos pais, dos irmãos, e levam também uma pagela, levam também uma medalha do Senhor Santo Cristo dos Milagres, porque é de facto essa verdadeira identidade do povo açoriano, e é de facto essa imagem de marca que vocês levam e que eu tenho a certeza que as próximas gerações continuarão a levar ao longo dos séculos ad aeternum. Dr. José de Carvalho, muito obrigado pela atenção. Tomei nota aqui de alguns pormenores. Gostei muito. A devoção íntima, o olhar piedoso e o coração magnânimo. Um grande abraço para si. Muito obrigado pela atenção. Foi um prazer estar consigo. Adeus, muito obrigado. Muito obrigado. E boas festas do Senhor Santo Cristo para todos vós. Obrigado, bom dia. Adeus.